Olá, meu amigo e amiga. É impressionante a capacidade que o ministro Alexandre de Moraes está tendo para lidar com essas criaturas da extrema-direita bolsonarista e eternamente golpista. Quando todos nós imaginávamos que não restaria outra alternativa ao ministro Alexandre de Moraes, senão a de conceder uma prisão domiciliar para a figura do criminoso maior da nação, eis que ele deu uma decisão que surpreendeu a todo mundo e chateou ainda muito mais essas criaturas que estavam achando que estavam diante ali de uma conquista definitiva, né? Que seria a concessão de uma prisão domiciliar humanitária para essa figura que sempre demonstrou uma falta de humanidade extrema. Pois bem, eu vou comentar com vocês a decisão que o ministro Alexandre de Moraes acabou de dar e analisar aqui alguns fatos, né, que vão decorrer dessa decisão inédita, porque ninguém nunca tinha visto esse tipo de posicionamento do Poder Judiciário, né? Num dia em que estão acontecendo coisas muito importantes fora do Brasil, que eu vou tratar aqui com vocês também no nosso encontro de agora. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu coloco sempre ali os links no primeiro comentário aqui da seção de comentários do nosso portal, para você prestigiar ainda mais o nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu tinha colocado aqui alguns temas para tratar com vocês, diante de acontecimentos que estão se dando com muita velocidade. E o que está se dando fora do nosso país está tendo repercussão aqui dentro e terá muito mais em função do aumento dos combustíveis que são certeiros, não tem como a gente fugir dessa realidade. E a coisa está se complicando, mas muito mais para as criaturas que estão causando os problemas. Veja só o que está acontecendo hoje. Isso aqui são pesquisas, então vários veículos de comunicação estão repercutindo isso, tá? A notícia é essa aqui. Pesquisa: a aprovação de Trump atinge pior nível desde o início do mandato. Cerca de 36% dos americanos aprovam o desempenho do republicano, um recuo em comparação aos 40% registrados na semana passada. Os 40% que já eram um patamar muito ruim para ele. E piorou. E a contradição e o fato, né, notório desse tipo de momento que está vivendo Donald Trump nos Estados Unidos é que em todas as vezes que a popularidade de um presidente dos Estados Unidos estava cambaleando, estava claudicante, ele sempre desenvolvia uma campanha, uma guerra contra o inimigo interno ou criando guerras contra o inimigo externo, para mobilizar a sociedade, unificar o povo, desviar o foco. Só que nesse caso ele quebrou a cara, porque essa guerra, ela não teve, a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã, não teve uma preparação muito intensa, não se trabalhou muito a opinião pública. Eles achavam que, com a campanha que sempre se fez contra o Oriente Médio, contra os países daquela região, que isso já bastaria para eles fazerem ali um ato de intervenção, um ato de bombardeio, enfim, aquela história toda. Isso está saindo, o tiro saiu pela culatra. O combustível aumentou nos Estados Unidos mais de 20%, isso está afetando o bolso do americano, e o americano não está achando que isso está valendo a pena, não. Ele pagar mais caro por uma guerra que está sendo bancada por uma figura que está mostrando um comportamento gangsteriano, subserviente a um outro país, no caso Israel, ou o governante de Israel, o americano médio não está curtindo nada muito isso, não. E principalmente as pessoas da base dele. Então ele entrou agora numa enrascada que vai ser ruim de sair, porque o Irã não está facilitando a vida dos americanos, né? E de quem estava achando que essa história iria acabar. O Trump deu um prazo de 5 dias, olha, deu uma suposta trégua de 5 dias para desobstruir o Estreito de Hormuz. Os iranianos estão mandando bomba para Israel, não estão autorizando absolutamente nada. E nós teremos como consequência disso um aumento no preço do barril do petróleo. Isso vai afetar ainda mais os americanos, vai afetar todo mundo. Então, aqui no Brasil, como eu disse para vocês, é fundamental a gente ter um comitê de crise energética, porque, olha, não tem como essa história ter um retrocesso, isso voltar a um patamar anterior, muito rapidamente. A conferir, né? Eu acho que nós vamos ver mais pessoas conversando sobre isso, mas fica aqui esse alerta,
que a situação da extrema-direita lá fora não está nada positiva, e isso vai ter repercussão também nessas pessoas que andavam com bonezinho vermelho escrito MAGA aqui no Brasil. Todos eles já começam a esconder esse bonezinho, né? Bom, então esse era um tema que eu queria comentar com vocês e tratei dele de uma forma mais resumida. Mas o que agora está sendo objeto de muitos debates é isso aqui, ó. Isso você vai ver em todos os veículos de comunicação logo mais. Muitas especulações, juristas falando por um lado, médicos falando por outro, jornalistas e muito chororô, muito mimimi. Alexandre de Moraes autoriza a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por tempo determinado. Decisão atende parecer da PGR. Ex-presidente está internado com pneumonia desde o dia 13. Gente, a decisão é muito interessante. Porque é o seguinte, olha, se ele está dodói, se ele está nessa condição de moribundo, então vamos dar o tratamento para que a sua moribundice seja revertida, que ele fique saudável. E uma vez saudável novamente, ele volta para a cadeia, para a papuda. Isso deixou essa gente da extrema-direita muito indignada, muito revoltada, né? Porque eles já estavam já comemorando, né? E não adiantou nem a senhora Michele tentar falar com ele, né? Talvez até uma conversa da dona Michele com ele tenha desenhado esse tipo de situação, né? A conferir, né? Nós não sabemos, né? Aliás, eu nem sei se ela chegou a falar com o ministro Alexandre de Moraes, que para ela esse é um negócio muito complicado, né? Ficar com o Bolsonaro 24 horas por dia dentro de casa, uma pessoa que ela tem que dar atenção total, né? Esse é um negócio complicado. Mas o que acontece é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele surpreendeu a todo mundo, já disse para vocês que ele não facilitaria nessa prisão domiciliar caso ele concedesse. E ele foi muito duro, né? Até falei com vocês no nosso encontro anterior que seria o caso até dele sugerir uma mudança de residência e para um lugar que fosse mais fácil ou fosse mais viável para se fazer uma vigilância para que ele não tente escapar de forma alguma. E o que temos em linhas gerais é isso aqui, ó. O que Bolsonaro pode fazer na prisão domiciliar? Pode cumprir a prisão domiciliar em sua residência com tornozeleira eletrônica, mas o monitoramento fica limitado ao endereço residencial e os relatórios devem ser enviados diariamente ao juízo. Então, todo dia vai ter uma pessoa ali, né, vendo, olha, a tornozeleira está legal, como é que está na tomadinha, e faz o relatório. Então, vai ter esse momento, né, diário ali do monitoramento para ver se ele não arrumou um ferrinho de solda, né, essa coisa e tal. Pode receber visita dos filhos Flávio, Carlos e Jair Renan, mas somente nas quartas-feiras e nos sábados, em um dos seguintes horários, de 8 às 10, de 11 às 13 ou das 14 às 16. Já a esposa Michele e a filha Laura e a enteada Letícia têm livre acesso porque moram no mesmo local, né? Bom, pode receber a visita de advogados, inclusive todos os dias de semana, fins de semana e feriados, enfim, com agendamento prévio junto ao complexo penitenciário do 19º Batalhão da PM. Como o Flávio Bolsonaro agora é advogado também do Bolsonaro, então o Flávio Bolsonaro vai várias vezes lá visitar o papai, né? E vai dar entrevistas coletivas, vai fazer ali um comitê eleitoral fora da residência. Isso aí é batata, né? Não tem como isso, mas isso não teria como ser evitado. Ele pode receber visitas médicas permanentes, sem necessidade de comunicação prévia ao juízo dos profissionais nominalmente autorizados à decisão. Pode manter sessões de fisioterapia, pode ser internado com urgência sem prévia autorização judicial, e os seguranças que ele tem direito podem voltar a atuar desde que os nomes sejam informados ao STF. Mas o que a figura do criminoso mor da nação não pode fazer em hipótese nenhuma? Ele não pode sair da área da residência, a tornozeleira delimita a área do monitoramento ao endereço residencial, o que na prática impede deslocamento externo, sem qualquer tipo de autorização. Não pode usar celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, nem diretamente e nem por terceiros. Isso inclui impedir que outras pessoas façam esse contato por ele, ou seja, o Carluxo fazer imagens e é só por inteligência artificial, ou usando imagens antigas, porque não vai poder fazer presepada ali não. Nas visitas autorizadas,
Celulares eletrônicos devem ficar retidos com os policiais responsáveis pela segurança. Ou seja, quem for visitá-lo ainda vai ter que... Mas só que é o seguinte, acabou, o Alexandre de Moraes ele bloqueou qualquer tipo de visita que não seja dessas pessoas. Dos advogados, dos filhos e dos médicos. Ele não pode usar a rede social, né, continua com esse bloqueio, nem por terceiros. Não pode gravar vídeo ou áudio, igualmente nem diretamente por intermédio de terceiros. Não pode receber outras visitas por 90 dias, além das expressamente autorizadas na decisão. Então, não vai ter essa romaria de político lá, visitar o Bolsonaro. Então, no máximo vão ter que ficar do lado de fora. Né? O máximo vai acontecer. E o que mais aqui? Também não pode haver acampamentos, manifestações ou aglomerações em um raio de 1 quilômetro da residência para preservar a ordem e a rigidez da prisão domiciliar. Além disso, todos os visitantes serão vistoriados e todos os veículos que saírem da residência poderão ser inspecionados, inclusive porta-malas, como parte da fiscalização. Isso inclui os filhos da figura do criminoso maior da nação. Né? Então, gente, é uma situação muito sui generis, porque se a figura foi apresentada, né, em laudos, né, em pedidos, enfim, que estava muito moribundo e que essa moribundice dele estava em função daquilo que estava acontecendo na Papuda, olha só o que vai ter que acontecer. Ele vai ter que ficar bonzinho, né? Vai ter que ficar bonzinho lá dentro da prisão domiciliar para justificar que, olha, agora eu estou bonzinho, agora eu posso ficar mais aqui. E se ele tiver uma recaída, ele vai ter que ir para um hospital de novo. Ele vai ficar nessa situação. Ele ficando bonzinho, acaba essa lamúria dessas pessoas dizer, olha, ele está mal, ele está ruim, não sei o quê, porque agora acabou o argumento, acabou o discurso dessas pessoas. Então o ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão que foi... contemplou aquilo que a Procuradoria-Geral da República estava achando que era o conveniente, mas ele deixou a espada sobre a cabeça da criatura. Foi uma decisão muito sui generis. Eu sei que vocês aqui que estão acompanhando o nosso portal nesse momento, vocês têm uma capacidade que vai além do que muitas outras pessoas de outros campos têm. Então vocês já vão começar a enxergar coisas que de repente eu não estou enxergando aqui ainda. Mas eu achei que a medida foi uma medida surpreendente e que deixou essa situação toda, essas pessoas todas, numa sinuca muito grande, né? Porque é uma situação que depois de 90 dias será colocada sobre uma reavaliação e o ministro decidirá daqui a 90 dias o que acontecerá com o inelegível novamente. Se ele fica na prisão domiciliar com todos os requisitos, todas as situações que foram decididas agora, ou se ele volta para a Papuda. Esse tipo de situação vai deixar essas criaturas muito chateadinhas, né? Aliás, elas já estão. O que vai acontecer dessa história e da história lá de fora? Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!